Olá, irmão e irmã em Cristo, amigos pela fé. Hoje trouxe aqui, nesse vídeo, mais um salmo a ser meditado. Sim, um salmo. Por quê? Porque eu vou fazer a leitura da catequese do Papa Francisco sobre a importância de orarmos com o salmo. E ele nos diz assim: à medida que lemos a Bíblia, deparamos-nos continuamente com orações de vários tipos, mas também encontramos um livro composto de preces. E ele diz que esse livro se tornou uma pátria, casa de incontáveis orantes. E trata-se dos Salmos, o livro dos Salmos. Faz parte dos livros sapienciais porque comunica o saber rezar através da experiência do diálogo com Deus. Nos Salmos encontramos sentimentos humanos, alegrias, tristezas, dúvidas, esperanças e amarguras que coloram a nossa vida. E o Papa Francisco vai lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 2588, que diz assim: afirma que cada salmo é de tal sobriedade que pode, com verdade, ser rezado pelos homens de qualquer condição e de todos os tempos. Ao ler e reler os salmos, aprendemos a linguagem da oração. Efetivamente, com seu Espírito, Deus, Pai, inspirou-nos no coração do rei Davi e de outros orantes, para ensinar cada homem e cada mulher a louvá-lo e dar-lhe graças, súplicas e invocá-lo na alegria e na tristeza, a narrar as maravilhas do Senhor, as suas obras, a sua lei. Em síntese, os salmos são a palavra de Deus que nós, humanos, usamos para falar com Ele. Que bonito, que forte, que lindo! Os salmos, meus irmãos, nos possibilita a nos depararmos face a face com o Senhor. Por isso temos que rezar com o coração contrito, confiante em cada salmo. Os salmos não são textos compostos de forma teórica, são invocações e muitas vezes dramáticas, que nascem de experiência de vida, da existência. Para recitar, basta ser quem somos. Ser quem somos. Ser humanos, humildes e verdadeiros. Não nos devemos esquecer que para rezar bem, devemos orar sim, como somos, e sem nos maquilharmos, mas que sejamos nós mesmos, verdadeiramente. Não é preciso maquilhar a alma para rezar. Senhor, sou assim. E diante do Senhor, como somos, com as coisas boas e também com as más, que ninguém conhece, mas nós, lá dentro de nós, conhecemos. A gente se conhece, o nosso limite. Por isso nós temos que fazer uma oração verdadeira, que nasce do coração, que nasce da alma. Nos Salmos, ouvimos as vozes de orantes de carne e osso, cuja vida, como a de todos, está repleta de problemas, dificuldades e incertezas. O salmista não contesta radicalmente este sofrimento. Ele sabe que pertence à vida. Contudo, nos Salmos, o sofrimento transforma-se em interrogação.
nos diz o Papa Francisco, do sofrer ao perguntar. E entre muitas perguntas, há uma que permanece suspensa, como um brado incessante que percorre todo o livro de um lado ao outro. Uma pergunta que repetimos muitas vezes: até quando, Senhor? Até quando? Cada dor pede libertação, cada lágrima invoca consolação, cada ferida aguarda a cura, cada calúnia uma sentença de absolvição. Até quando, Senhor, tenho que sofrer tudo isto? Ouve-me. Quantas vezes rezamos assim, com este até quando? Senhor, chega. Deus. E por isso que tem todo o sentido de bradar. Isto é importante. Quando rezamos, fazemo-lo porque sabemos que somos preciosos aos olhos de Deus. É a graça do Espírito Santo que de dentro sustenta, suscita em nós esta consciência de ser preciosos aos olhos de Deus e por isso somos induzidos a rezar. Como é bom ouvir isto! Obrigada, Papa Francisco, por me fazer lembrar que eu, você, nós somos preciosos aos olhos de Deus. A existência humana é um sopro, a sua história é fugaz, mas o orante sabe que é precioso sim diante de Deus e por isso tem todo esse sentido de bradar. A oração dos Salmos é o testemunho deste grito. Um brado múltiplo, porque na vida a dor assume 1000 formas e tem um nome de doença, ódio, guerra, perseguição, desconfiança, até onde o supremo escândalo e da morte. A morte aparece no saltério como o inimigo mais radical do homem. Que crime merece um castigo tão cruel, que envolve a aniquilação e o fim? O orante dos Salmos pede a Deus que intervenha onde todos os esforços humanos são em vãos. É por isso que a oração já em si mesma é o caminho de salvação, é o início da salvação. Como é bom orar com salmos, a gente se sente forte. Então, neste modo de orar diante da dor, aí a gente sente que todos nós sofremos, mas que também acreditamos em Deus. Mas no saltério, a dor torna-se relação de um grito de ajuda, de espera e de encontrar um ouvido que ouça. Deus não pode permanecer sem sentido, sem propósito. Até as dores que sofremos não podemos ser apenas casos específicos de uma lei universal. São sempre as minhas lágrimas. Pensai nisto, as lágrimas não são universais, são as minhas lágrimas. Cada um tem as suas, as próprias. As minhas lágrimas, a minha dor, impele-me a continuar com a oração. São as minhas lágrimas que jamais ninguém derramou antes de mim. Sim, muitos choraram, muitos, mas as minhas lágrimas são as minhas. O meu sofrimento é meu, a minha dor é minha. As lágrimas daqueles pais são de cada um deles, dos pais que sofrem pelos filhos, que no dia a dia enfrentam muitas dificuldades. Os Salmos
meus irmãos, o crente encontra uma resposta. Ele sabe mesmo que todas as portas humanas estiveram trancadas, mas a porta de Deus está aberta. Mesmo que o mundo inteiro emitisse um veredito de condenação, em Deus há salvação. O Senhor ouve. Às vezes na oração é suficiente saber isto. Digo-vos uma coisa, faze-me o bem, nos maus momentos, pensar no pranto de Jesus quando chorou olhando a Jerusalém. Quando chorou diante do túmulo de Lázaro, Deus chorou por mim. Deus chora por nós. Olha que forte isso, nos disse o Papa Francisco. Ele chora pelas nossas dores. Ele sente, porque somos humanos, e Ele nos deixa livres para escolhermos o que queremos da nossa vida, o que vamos fazer com a nossa vida. E Ele sofre, Ele sente, Ele fica triste quando a nossa escolha, as nossas escolhas não são boas para nós. Porque Deus quis fazer esse homem, dizia um escritor espiritual, para poder chorar. Pensar que Jesus chora comigo na dor é uma consolação. Ajuda-nos a seguir em frente e se nos mantivermos numa relação com Ele, a vida não nos poupa de sofrimentos, mas abre-se um caminho grande de horizonte, de bem e encaminha-se para a sua realização. Coragem, em frente com a oração. Jesus está ao nosso lado. Papa Francisco. Que bênção este incentivo desta catequese, e eu tenho certeza que se você já tem o bom costume, a virtude de orar com salmos, a partir de hoje, essa virtude será com um novo horizonte, porque assim eu senti. Eu sempre gostei dos salmos, sempre rezei, sempre aconselhei, evangelizei e evangelizo, aconselhando as pessoas a ter a Bíblia nas suas mãos, a Bíblia Sagrada, e rezar com salmos. E depois desta catequese, eu renasci, eu renovei a minha confiança e fé na oração dos salmos. Obrigada a você que está assistindo esse vídeo, obrigada por você escutar. E te agradeço também se você puder compartilhar este vídeo para mais e mais pessoas. Aquelas pessoas que estão precisando da oração do salmo, como um refúgio, como um consolo, como um louvor, com a certeza de que Deus se fez homem para estar conosco, que é o seu Filho Jesus. Por isso eu te convido, deixa o like aí no nosso vídeo, não esquece de deixar não. Comenta, é muito importante, me ajuda a crescer e assim o canal também irá crescendo. E a você que ainda não é inscrito, te convido de uma maneira orante. Se inscreva no canal Caminhar com Maria, vem conosco, ative o sininho de notificação, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E hoje, deixe um comentário orante, uma citação de um salmo, aquele salmo que mais você gosta de orar. E se você ainda não tem intimidade com o salmo, a partir de hoje tenha. Vá lá na Sagrada Escritura e encontre nas páginas sagradas o salmo da sua preferência, que você se identifica. E assim, eu te convido também a compartilhar o nosso canal. Meu irmão, minha irmã em Cristo, amigos pela fé, um abraço de Deus amigo, uma proteção de Jesus que está ao teu lado, e o amor de Maria
que te carrega no colo, porque Maria também rezou salmos. Ela cantou salmos na sinagoga, no culto de louvor a Deus. Amém? Que Deus seja louvado. Salve Maria.